Com a palavra o deputado Péricles de Mello. Deputado Romanelli, me permita, pelo respeito, eu tenho ao senhor. Eu acho muito perigoso o senhor usar uma citação de Humberto Eco, onde ele fala em conspiração de imbecis para defender esse projeto de lei. Porque há elementos nesse projeto que nos levam a pensar que o governo pensa exatamente igual a Humberto Eco. Que a comunidade pode eleger algum imbecil de diretor e ele tem que ter instrumentos poderosos para impedir que esse imbecil realize na plenitude a sua imbecilidade. Eu acho essa frase de Humberto Eco, que é um grande pensador, muito preconceituosa. Existe todo um campo da filosofia baseado justamente nesse preconceito. Existem os que sabem, os que não sabem, os que pensam de maneira correta, os que pensam de maneira errada. E isso, desde a chamada democracia grega, a aristocracia, nada mais é do que isso. Pode governar, os sábios podem governar, os imbecis têm que ficar fora do governo. Então é muito perigosa essa citação que o senhor faz, ela pode ser muito rebatida e refletida. Mas existem alguns elementos no projeto de lei do governo que, a mim particularmente, me atraem. Voto universal. Eu acho que no voto universal há uma radicalidade da democracia. Muito bonita. É uma filosofia muito bonita esta. Tanto eu acho ela bonita que proporei uma emenda constitucional para que em todas as universidades do Paraná seja implantado também o voto universal. E espero ter o apoio do governo Beto Richa, que vem sendo varrido por um vento de radicalidade democrática. Então, vou apresentar uma emenda constitucional, respeitando a autonomia das universidades, para que também, porque hoje as universidades, os estudantes são muito prejudicados, os professores. Apesar de ser ponderado o voto paritário, a paridade é feita pelo universo dos professores, estudantes e de funcionários, não pelos que vão à urna. Então, se a metade dos estudantes votam, multiplica o peso do voto do estudante por 0,5, porque só metade votaram. Como o estudante é mais instável, ele tem aula às vezes de manhã, às vezes à noite, às vezes não tem aula, é muito maior sempre a falta de estudantes do que de professores e funcionários. Então, ele tem um prejuízo mesmo no voto paritário. Agora, já que o governo decidiu pelo voto universal, e talvez nós possamos contar com o apoio do governo, nós vamos apresentar, então, essa emenda para que nas universidades públicas do Paraná o voto também seja voto universal. Então, do meu ponto de vista, o voto universal radicaliza a democracia e como a grande crise da educação se dá realmente na relação da educação com o mundo real, tanto que no ensino médio nós temos uma evasão escolar de 50% dos alunos, porque a escola brasileira hoje não se adequa ao mundo que está à sua volta, e nem ao desenvolvimento tecnológico da humanidade. Eu tenho uma grande amiga minha, professora de História, que chegou para mim e disse, olha, é impossível dar aula de História, os alunos simplesmente não assistem a aula de História, fiquei me perguntando, mas como? Com todo o avanço que tem hoje, o professor de História pode dar aula com cinema, vai discutir a Revolução Francesa, ele tem vários filmes, eu tenho certeza. Então, mas infelizmente esse professor não tem tecnologia dentro da sala de aula, não tem investimento necessário, não tem tempo para se dedicar à inovação e à criatividade, porque vira um dador de aula que dá 40 horas de aula, com 33% de preparação, às vezes é obrigado a dar mais aula ainda. Não tem uma série de coisas, mas essa é uma discussão mais profunda. Mas eu quero, então, encerrar o primeiro ponto. Voto universal, do meu ponto de vista, tudo bem. Não sei dos meus colegas, vão discutir. Mas a partir daí, deputado Romanelli, esse projeto passa a ser uma verdadeira espada de Damocles sobre a cabeça do diretor. Em todos os pontos do projeto, em todos. O diretor fica de mãos amarradas. Com uma espada, qualquer movimento que ele faça, ele cai. Porque isso me parece uma coisa muito autoritária. Então, por trás de um viés democrático radical, há um profundo autoritarismo, porque a Secretaria de Educação, que representa o governo, ela vai fazer a gestão da escola, apesar de ter alguém eleito pela comunidade, essa pessoa que é o diretor vai ficar... Há vários princípios que são agredidos pelo projeto, eu vou citar alguns, vamos pegar um deles aqui. Então, voto igualitário, já falei. Penalidade administrativa da advertência.
Se um diretor for advertido pela secretaria, ele não pode mais se candidatar. Exatamente. Então, vou ler aqui, ó. Penalidade administrativa de advertência. O projeto veda a candidatura daqueles que tenham sofrido penalidade administrativa de advertência e repreensão nos últimos 2 anos. Caso já seja diretor e receba tal penalidade, será afastado definitivamente. Então, uma advertência para um diretor, vamos pensar a última ação que existe, que os professores fizeram, muito forte, mudou a conjuntura do Paraná e ajudou a mudar a conjuntura do Brasil. Um diretor desse que recebe uma advertência está fora do processo. Permite uma parte, então, excelência? claro, uma sequência. Então, veja, o projeto, repito, veda a candidatura daqueles que tenham sofrido penalidade administrativa de advertência e repreensão nos últimos 2 anos. Caso seja diretor e receba tal penalidade, será afastado definitivamente. Além disso, amplia de 3 para 5 anos o prazo de vedação para aqueles que sofreram penalidade administrativa de suspensão, multa ou destituição de função. Veda a candidatura daqueles que tenham contas reprovadas e quando não decorrido 5 anos da decisão ou não ressarcido o dano. No geral, qualquer equívoco que o mandatário, que trabalha diuturnamente com conflitos pesados, porque os conflitos nas escolas públicas são pesados. Eu, uma vez, eu fui prefeito de Ponta Grossa, fiz um trabalho de educação forte, frequentei a escola, eu não sabia, eu disse, mas como é que pode eu não saber disso? Professores aqui de Curitiba me chamaram para uma conversa, Cultura da Paz, deputado Romanelli, e dizendo o seguinte, professores de crianças, das primeiras séries de educação, entram em depressão pela violência infantil em bairros periféricos. Tal a violência que assola a criança no lar, no ambiente, no seio familiar, ela leva essa violência para a sala de aula, criança de 8, 9, 10 anos. As professoras pedindo para mudar de escola. Então, veja, esse diretor é um ser em ação, movido e tensionado, como toda a liderança é, por professor, por funcionário, por estudante, por pai de aluno. Ele não pode cometer um erro sequer se ele for advertido, deputado Leprevô. Ele vai ser afastado. Isso chama-se espada de Damocles. É espada de Damocles. Ninguém mais vai querer ser diretor. Como o Damocles fugiu, não quis ser rei, mas ficou um dia só e saiu desesperado. Olha, não quero mais ter o papel de rei, porque eu tenho essa espada na cabeça. É exatamente o que vai acontecer com o nosso diretor. Então, esse é um ponto que também eu acho muito autoritário de ter sido dado. Não pode se candidatar aquele que tenha sido diretor ou diretor auxiliar por mais de 8 anos consecutivos. Parece que o deputado Romanelli vai emendar, vai corrigir. E renovação do mandato por ato do secretário de Educação. Rodrigo. O projeto propõe que o mandato seja de 2 anos, renovado por mais 2. Por ato do secretário de Educação, desde que seja apresentada a nova proposta de plano de ação compatível com o projeto político-pedagógico do respectivo estabelecimento de ensino e com as políticas educacionais da Secretaria de Educação. Não tenham sido reconduzidos nas últimas 2 consultas e não existam prestação de contas em atraso ou reprovadas. Quer dizer, tudo bem, eu acho que a escola é pública, nós elegemos um governador, que nomeou uma secretária. A escola, de maneira geral, deve seguir os preceitos e as normas gerais da Secretaria de Educação. Mas a inovação está justamente ali, naquele ponto em que uma norma pode ser quebrada. Isso possa ser bom, possa ser inclusive bom para o governo, para a escola e para a comunidade, mas quem vai julgar isso é a Secretaria de Educação. É outra espada de Damocles na cabeça do diretor, que já passa por tudo que é tipo de contingência, que quem conhece o drama e a vida da escola pública paranaense e brasileira sabe disso, ele fica manietado, simplesmente. Então, por trás de um verniz democrático, de radicalidade democrática, ao colocar a questão do voto universal, que eu acho bom, pessoalmente, não estou dizendo que a PP concorda com isso, mas eu acho bom, porque você fortalece os laços com a comunidade, que, para mim, a grande crise da educação está justamente nesses laços, se aproxima do pai do aluno, valoriza o aluno, o voto universal, porque as pessoas, não é porque é aluno que vota num, e porque
Um estudante não vota no estudante? Você não precisa votar? Pode ou não pode? Não é? Os estudantes são diferentes. A diferença é que há no seio dos professores, há também no seio dos funcionários e no seio dos estudantes. Por isso que é bonito o voto universal. Ele tem uma sustentação teórica e um fundamento muito bonito de radicalidade democrática. Mas esse mesmo projeto que faz tal coisa, na verdade, ele manieta de todas as formas aquela liderança que foi alçada ao posto de diretor. Sem contar que ele irá fazer um curso, ótimo. Mas esse curso deve ter também uma gestão democrática. Eu acho que, já que a comunidade é respeitada, deverá haver um conselho na gestão desse curso de qualificação, do qual possam participar também representantes da comunidade escolar, dos pais, dos estudantes, dos servidores e dos próprios professores. Então, por isso tudo, eu vou pedir vistas ao projeto, nesse regime de urgência, porque assim nós temos alguns debates internos com a oposição para poder apresentar algumas emendas, ou talvez a nossa postura seja votar contra, vamos discutir juntos, mas eu peço vistas por 24 horas esse projeto, senhor presidente.